O mundo da música atingiu seu ponto mais baixo quando, aos 75 anos, André Rieu, o rei das valsas, faleceu durante uma apresentação e tudo mudou a partir daí. Mas o que desencadeou esse colapso no auge de sua genialidade? Para entender, precisamos saber exatamente o que aconteceu em sua vida. Nascido em 1º de outubro de 1949. André Rieu nasceu em uma família e numa época em que as famílias priorizavam a disciplina em detrimento da sanidade mental da criança. Ele era o terceiro de 6 filhos de um pai, cuja batuta governava a casa com a mesma impiedade com que governava o palco. Seu pai, também chamado André, era um maestro famoso e respeitado por orquestras, mas em sua própria casa ele era temido pelas crianças. Não havia canções de ninar em sua casa nem risos. O amor era abstrato e frio. Meus pais não me amavam, diria André mais tarde. Não como uma ferida reaberta, mas como uma admissão silenciosa de um fato. Sua mãe era obcecada por notas e habilidades. Ela via a imaginação como uma desvantagem. Quando um professor elogiava seu talento artístico, o elogio era repetido aos 4 ventos pela casa como uma acusação. O impulso criativo era uma fraqueza, não uma força. Mas quando ele completou 5 anos, tudo mudou. Uma jovem esbelta e graciosa de 18 anos o acolheu. Ela foi sua primeira mentora no violino. Não o repreendia, incentivava-o a sentir. No movimento de seu arco, o jovem André encontrou algo que jamais conhecera liberdade, não amor, não romance, apenas um tremor que soava como a própria vida. E ele estava sem dúvida maravilhado. Depois começou a se interessar por música. Aquela sensação magnética. Não foi uma vitória. Foi o início de algo que brotaria do fundo de seu ser. Outras crianças praticavam escalas. Ele buscava a ressonância. Mas a alegria tinha um preço. Na adolescência, sua crescente paixão por valsas entrou em conflito com a austeridade do pai. Em casa, seu lirismo refinado era desprezado. "Eu não te criei para tocar valsas!" gritava o pai. Essas palavras não apenas repreendiam o estilo, elas visavam matar sua alma. O golpe final veio por volta de 1968, quando Marjorie apareceu. A companheira escolhida por André, não uma partitura. Sua mãe a recebeu com fúria. "Vá embora", ela ordenou. Rejeição após rejeição. Naquela mesma noite, André foi embora. Ele nunca olhou para trás. A casa deles permaneceu intocada, uma casca vazia enquanto ele ascendia ao estrelato. Seus pais não compareceram a nenhum de seus shows. Apesar das arenas lotadas de fãs fervorosos, o silêncio em casa era uma lembrança que ele não conseguia esquecer. "Passei anos em terapia tentando entender por que minha infância parecia tão vazia", confessou certa vez. Os aplausos nunca preencheram esse vazio. Mas através da música, ele finalmente se sentiu visto. O violino não era apenas um instrumento, era uma tábua de salvação. Sempre que tocava, janelas se abriam. Em 1978, após anos de testes formais com orquestras e suportando o eco estéril das salas de concerto, André rompeu com isso e iniciou a rebelião. Ele lançou a Maastricht Salon Orchestra, 12 sonhadores sem figurinos com muita esperança. Esses jovens sonhadores se apresentavam em modestos salões comunitários, casamentos em quintais cidades fronteiriças esquecidas. Eles tocavam música simplesmente pela música. Sem críticos, sem grandes palcos, apenas som compartilhado humano. Tudo isso era visível externamente, mas internamente havia alguém no centro de todas as operações. Era Marjorie. Ela era constante e precisa, invisível, e cuidava das reuniões de negócios, das reservas e da composição de arranjos. Ela era a força invisível por trás da sua magia visível. Quando ele hesitou em comprar um castelo em ruínas, ela brincou: "Venda mais discos." Não por interesse ou curiosidade dele, mas para construir o futuro. Essa revolução silenciosa não foi televisionada. Vazou. Em 1987, ele fundou formalmente a Orquestra Johann Strauss. 12 músicos mais uma missão radical: restaurar a essência da música. Eles abandonaram a formalidade solene. Em vez de casacas pretas, vestiram-se de cor, convidando à alegria.
Sua estreia no dia de Ano Novo de 1988, repleta de luzes dançantes e melodias alegres, foi eletrizante. Os críticos riram deles, mas o público compareceu em peso. Eles não estavam assistindo a um concerto. Estavam resgatando a música. Em 1995, em um dos maiores palcos da Europa, a final da Liga dos Campeões da UEFA em Viena, ocorreu uma transformação espontânea. Ryu entrou em campo com sua orquestra enquanto a valsa nu de Tchaikovsky ecoava. Os torcedores pararam, balançaram o corpo e aplaudiram. O estádio estava iluminado por uma luz de graça. A tensão do esporte se dissipou. Quando o Ajax marcou, a sincronia pareceu cósmica. O momento se tornou lendário. Da noite para o dia, Strauss e sua banda alcançaram o primeiro lugar na Holanda, onde permaneceram por 19 semanas. Era algo inédito para a música clássica. Vendeu milhões de cópias no mundo todo. A Austrália veio logo em seguida. Em Melbourne, mais de 38 mil pessoas lotaram as arquibancadas do estádio para testemunhar um conto de fadas ao vivo. Além disso, 8 dos 10 DVDs mais vendidos do país pertenciam a ele. Ele estava lado a lado com ícones pop como Pink e AC/DC. Apesar de todo esse sucesso, ainda havia quem não gostasse do que ele fazia. Eram os tradicionalistas que se revoltavam. Um maestro chegou a dizer: pornografia musical, zombando de luzes e vestidos suntuosos, insinuando que a alegria não tem lugar na arte. Para o público de Ré, no entanto, aquilo significava tudo. A emoção dos avós com lágrimas nos olhos encontrou seu palco. Quando ele disse: conosco você não sente aquele silêncio solene que afasta as pessoas. Ele falava sério. Ele não estava vendendo ingressos para shows. Ele estava dando esperança às pessoas. Mas por trás das luzes douradas e dos estádios lotados, o maestro se emocionava. Em 2010, no auge de sua carreira, surgiu um novo problema. André foi acometido por uma infecção viral que invadiu seu ouvido interno. Para um violinista, o equilíbrio é tudo. Seu mundo desmoronou. Turnês foram canceladas. Apresentações suspensas. O homem cuja principal atração era dizer "eu consigo", foi forçado a dizer "eu não consigo". Era mais do que uma doença. Era uma fratura, uma que ele nem sabia que carregava. Para ser mais preciso, era mais do que uma simples enfermidade. Foi o momento em que um mito se quebrou, revelado em um desequilíbrio lancinante e reflexos turvos. Em 2010, aos 62 anos, André Rieu foi derrubado por uma infecção viral do nervo vestibular. Um ataque ao seu ouvido interno que o mergulhou num caos implacável. O quarto girava e nada, nem mesmo o chão sob seus pés, oferecia estabilidade. Ele jazia acamado, com os olhos tontos, percorrendo as paredes que giravam em um movimento implacável. O homem que jamais vacilara agora se sentia sem raízes. Os médicos prescreveram repouso. A agenda da turnê e o homem que antes era tão rígido quanto uma parede de concreto desmoronaram como uma partitura barata. A recuperação de Andreas foi muito lenta. Todos os tipos de terapia convencional falharam. Então chegou uma carta de um fã australiano. Nela, ele descrevia sua própria luta contra a mesma infecção e oferecia exercícios vestibulares que o ajudaram a recuperar o equilíbrio. André, desesperado, seguiu o conselho. Gradualmente, a deformação chegou ao fim. Após meses de reclusão, ele voltou a ficar de pé, primeiro cambaleante, depois firme. Com o tempo, retornou aos palcos, realizando uma turnê que marcou não apenas um retorno musical, mas também a recuperação de sua reputação. Todos pensavam que ele havia voltado a ser o mesmo de antes, mas, na realidade, nenhuma ferida física ou emocional cicatriza sem deixar vestígios. A vertigem diminuiu, mas seu equilíbrio permaneceu vulnerável. Em 2012, a equipe de gestão negou prontamente o retorno dos problemas de desequilíbrio, mas reconheceu que o ouvido, uma vez afetado, continuava sendo um ponto fraco. Também informaram que, caso houvesse alguma chance de a doença voltar, ele correria sério risco, principalmente se estivesse no palco. Então, em 2016, em Leeds, durante uma turnê em dezembro, o alarme soou novamente. Havia um companheiro que André guardava com muito carinho no coração. Ele sempre ia junto e o nome dele era Roer Merckx, que era trombonista e amigo de longa data. Todos estavam cuidando de suas vidas, mas foi uma notícia devastadora que ele tivesse morrido enquanto dormia.
Foi como um terremoto no mundo de André. Sem hesitar, ele cancelou o show em Nottingham no meio da turnê e interrompeu o restante em Londres, Birmingham e Glasgow. Não era doença, era luto, inconsolável e definitivo. Mais tarde, ele admitiu que era como um irmão para ele. A orquestra, uma família em todos os sentidos, se abalou em luto. Quando os shows voltaram, carregavam o peso do que havia desaparecido da vida de André. Mesmo depois de tudo isso, ele se manteve forte. E em 2019, quando uma gripe forte o envolveu em suores e febre alta, ele subiu ao palco. O sorriso permaneceu, mas aqueles que o conheciam viram como ele lutava contra isso naquele palco. Então veio o palco que o destruiria por completo. Em março de 2024, na Cidade do México, ele teve que se apresentar em 6 shows com ingressos esgotados. Era uma vitória promissora. Após apenas a segunda apresentação, a lucidez se transformou em crise. Altitude, jet lag e gripe convergiram como nuvens de tempestade. Havia relatos de que nos bastidores ele havia vacilado. Febre, falta de ar e confusão. Ele pegou o telefone e ligou para Marjorie em voz baixa. Não quero que um primeiro dia de concerto como este nunca mais aconteça. 4 concertos terminaram assim. Mais de 40.000 pessoas com ingressos ficaram furiosas. A orquestra, todos os 125 integrantes foram mandados para casa no meio da turnê. Voos cancelados, ingressos reembolsados. Caos emergencial, sem como preservar a dignidade silenciosa do público. Nesse intervalo, algo novo aconteceu. Pierre, seu filho, se apresentou. Ele não era mais apenas um filho ou gerente de turnê. Tornou-se um escudo. Chega de maratonas intercontinentais. O ritmo diminuiu. Apresentações apenas na Europa, cronograma controlado, sono, recuperação, uma fortaleza suave construída em torno da saúde de André. Não foi uma retirada. Foi a escolha certa. Mas se tivesse sido feita um pouco antes, eles não teriam que enfrentar as consequências do que estava prestes a acontecer. Entretanto, tudo dependia de Pierre, antes responsável pela logística que agora se tornara o curador do ritmo. Ele inseriu freios onde André teria atropelado tudo. Cada voo, cada local agora passava por um filtro. Será que ele conseguiria fazer isso sem se esgotar? Ele se tornou o pilar, permitindo que André recuperasse sua música sem se sacrificar. Aquele colapso, aquela decisão reescreveu tudo. Não foi a queda de um maestro. Foi o nascimento de um novo. Um que compreendeu que cada nota que vale a pena tocar deve ser conquistada. Não pela resistência, mas pelo cuidado. E nisso ele se tornou mais humano, mais inesquecível. No verão de 2024, a transformação era visível. Mas nem todas as feridas haviam cicatrizado. André Rieu, agora com 75 anos, construiu sua vida na estrada, e diminuir o ritmo teve um preço oculto. Por décadas, o movimento constante havia sido seu oxigênio. Agora, com Pierre apertando as rédeas, cada apresentação carregava um tipo diferente de pressão. A pressão de provar que ainda era capaz não apenas para o público, mas para si mesmo. Ele retornou ao MRI, o palco de sua cidade natal, naquele mês de julho. Era o local mais seguro em sua agenda, o único lugar onde todos na plateia conheciam a história por trás do artista. O concerto esgotou instantaneamente como acontecia há anos, mas nos bastidores a preparação já não era rotineira. Liberações médicas. Disponibilidade de oxigênio nos bastidores e intervalos de descanso são incluídos nos blocos de ensaio. Sua equipe, antes focada em marcações de luz e equilíbrio sonoro, agora coordena tudo com médicos e fisioterapeutas. O público nunca viu a lista de verificação colada na parede de seu camarim. Era um reconhecimento silencioso de que seu corpo não era mais o parceiro silencioso de outrora. A lista não era longa, mas era precisa hidratar-se antes do palco limitar a duração do bis. Nada de apertos de mão após o show até que a frequência cardíaca se estabilizasse. Essas eram regras que Pierre impunha com a mesma seriedade que seu pai outrora reservara para as indicações de andamento. Mesmo com todas as precauções, houve momentos em que o ritmo antigo tentou se impor. Na terceira noite em Brick, ele estendeu uma valsa além do tempo planejado, perdido na profusão das cordas. A orquestra o acompanhou, a plateia se levantou e por alguns minutos pareceu que tudo havia voltado ao passado.
mas ao sair do palco, sua camisa grudava em seu corpo com a mesma umidade pesada que sentira na cidade do México. A expressão de Pierre dizia o que nenhum dos dois queria dizer em voz alta. Ainda havia um limite, e eles quase o haviam ultrapassado. Os ajustes não eram apenas físicos, mas também artísticos. André começou a reorganizar certas peças, diminuindo a intensidade de maneiras que apenas ouvidos treinados perceberiam. Os polcas de alta energia tornaram-se menos frequentes. Baladas valsas mais lentas e narrativas orquestrais começaram a dominar os repertórios. Os fãs abraçaram a mudança sem perceber que também era uma estratégia. Era uma forma de criar a ilusão de resistência infinita, conservando a energia necessária para apresentá-la. Entre os shows, ele passou mais tempo em casa do que em décadas. As ruas de pedra de Mric e o jardim atrás de sua casa do século XV se tornaram sua sala de ensaio. Em vez de ensaiar por horas com a orquestra completa, ele praticava sozinho, mantendo suas energias em alta para os dias de apresentação. Os amigos notaram um ritmo mais suave em sua voz, menos ligações noturnas e uma nova disposição para dizer não. Quando André Rieu voltou ao palco após sua longa batalha contra problemas de saúde, os aplausos foram diferentes. Não eram apenas uma celebração, eram de alívio. Durante meses, ninguém sabia se o Rei das Valsas voltaria a se apresentar. Sua infecção viral de 2009 o obrigou a interromper a turnê no meio. Os médicos o alertaram que forçar a barra muito cedo poderia acabar com sua carreira, mas abandonar a música nunca foi uma opção para André. O primeiro show após o retorno foi em Antuérpia. Os ingressos esgotaram antes de sua doença. Muitos esperavam um show reduzido. Em vez disso, Rieu apresentou 3 horas de música sem cortar uma única canção. Ele cumprimentou o público com o calor de sempre. No entanto, os observadores mais atentos notaram as mudanças. Ele se sentava entre as músicas, controlava o ritmo e, pela primeira vez em décadas, seu filho Pierre foi visto nos bastidores durante toda a apresentação. Como vocês sabem, Pierre Rouer vinha administrando discretamente grande parte dos negócios durante a doença do pai. Ele supervisionava a produção, gerenciava os cronogramas e tomava a decisão final sobre se a turnê seria retomada. Agora ele era visivelmente parte da rede de segurança do show. Em entrevistas posteriores, André admitiu que Pierre tinha instruções rigorosas para substituí-lo caso apresentasse sinais de tontura. A responsabilidade era grande. Não se tratava apenas de música. Tratava-se da saúde de seu pai. No meio da turnê de 2010, um momento especial aconteceu e os fãs ainda comentam sobre ele. Em Mric, André fez uma pausa durante o bis e chamou Pierre para a frente do palco. A multidão vibrou quando Pierre relutantemente entrou no centro das atenções. André lhe entregou um microfone e pediu que cantasse junto com a orquestra. Pierre não era cantor profissional, mas o público não se importou. Foi um raro vislumbre do vínculo pessoal entre os dois, ao vivo para milhares de pessoas presenciarem. O vídeo se espalhou rapidamente online, mostrando um lado de André que raramente aparecia em entrevistas. Não o maestro, mas o pai. Nos bastidores, o ritmo continuava intenso. A recuperação de André exigia um planejamento cuidadoso, mas a realidade das turnês deixava pouco espaço para descanso. No Brasil, o calor era intenso. Na Austrália, o jet lag era brutal. A equipe de André ajustou o repertório, garantindo que as músicas mais exigentes fisicamente fossem apresentadas no início do show, quando ele estava com mais energia. Mesmo assim, o risco estava sempre presente. Uma recaída de sua condição poderia acabar com tudo novamente. O papel de Pierre cresceu ainda mais naqueles anos. Ele não se limitava a gerenciar a logística. Tornou-se um guardião silencioso, tomando decisões que por vezes contrariavam os instintos do pai. André admitiu que às vezes discutia com Pierre sobre a necessidade de diminuir o ritmo, mas também sabia que a cautela do filho era o motivo pelo qual a turnê podia continuar. Os fãs começaram a notar mudanças sutis no estilo de performance de André. Havia mais interação com o público, mais pausas para contar histórias entre as músicas. Não se tratava apenas de conservar energia. André estava conscientemente tornando seus shows mais intimistas. Ele queria que o público se sentisse parte da jornada.
Todos os momentos de êxtase, os medos, as vitórias. Em 2012, a verdadeira máquina estava de volta a toda potência. As turnês percorreram continentes novamente. Contudo, a sombra de sua doença nunca desapareceu completamente. André falou abertamente em entrevistas sobre como isso o havia mudado. Ele não se via mais como invencível. Cada apresentação era como um presente, não uma garantia. Financeiramente, o retorno foi impressionante. As turnês arrecadaram milhões. As vendas de DVDs dispararam. Os concertos Mric tornaram-se eventos cinematográficos globais anuais. Mas por trás do sucesso havia um constante equilíbrio, a necessidade de entregar o grande espetáculo que os fãs esperavam e, ao mesmo tempo, proteger o homem no centro de tudo. A influência de Pierre tornou-se ainda mais visível nas decisões de negócios. Ele negociou com as casas de shows para permitir mais tempo de montagem para que a orquestra pudesse ensaiar sem pressa. Insistiu na presença de equipe médica em todos os shows, independentemente do local. E começou a se preparar para algo que André raramente discutia em público, o que aconteceria quando ele não pudesse mais fazer turnês nessa escala. Em entrevistas, André descartava a ideia de diminuir o ritmo, mas aqueles próximos a ele perceberam os sinais. As turnês ainda eram enormes, mas os intervalos entre elas aumentaram um pouco. O calendário permitia mais tempo de recuperação. Não era um recuo, era preservação. Ainda assim, as exigências eram implacáveis. Em 2016, a agenda incluía mais de 100 apresentações. Isso significava viagens constantes, mudanças climáticas e o desgaste mental de reger uma orquestra por diversos países. Os fãs só viam o brilho da música. Não viam o cansaço quando as luzes se apagavam. Então aconteceu o incidente no meio de uma turnê europeia. Não foi dramático o suficiente para virar notícia, mas foi sério. Durante uma apresentação em Viena, André fez uma pausa mais longa que o normal entre as músicas. Pierre se aproximou do palco para observar. A música continuou, mas havia uma mudança no ar. Mais tarde, André revelou que se sentiu como se estivesse sob efeito de alguma substância durante aquele set. Ele terminou o show, mas a lembrança permaneceu com ambos. Foi um lembrete de que, por mais cuidadosos que fossem, o risco nunca desaparecia. Para Pierre, isso reforçou sua missão tácita de proteger o pai sem deixar que o público percebesse as fragilidades. No ano seguinte, André reduziu certos aspectos físicos do espetáculo. Delegou mais tarefas aos membros da orquestra. Incentivou apresentações solo, concedendo a si mesmo pequenos intervalos de descanso sem interromper o fluxo do concerto. Os fãs adoraram. Viram isso como generosidade. Para André também era uma estratégia, mas as mudanças não significaram recuo. Em 2019, os concertos Mric bateram recordes de público. André estava naquele palco sorrindo, arco na mão, cercado por milhares de pessoas cantando junto. Foi um momento que poderia ter sido o final perfeito para uma carreira, mas ele não havia terminado. Quando a pandemia atingiu o mundo em 2020, a turnê foi interrompida da noite para o dia. Para André, foi a pausa mais longa de sua vida adulta sem se apresentar ao vivo. Ele passou esse tempo ensaiando, gravando e mantendo contato próximo com seus músicos. Mas também se tornou um período de reflexão. A pausa forçada mostrou a ele como seria a vida sem turnês constantes. Quando as restrições foram suspensas, ele retornou aos palcos com energia renovada. O público era maior, mais barulhento e mais emotivo. As pessoas sentiam falta da música ao vivo. André sentia mais falta delas do que admitia. Nos últimos anos, as turnês continuaram, mas com ajustes aprendidos com o passado. Os cronogramas são mais inteligentes. As viagens são planejadas para minimizar o desgaste. Pierre permanece ao seu lado em quase todas as apresentações. Ainda observando, ainda pronto. André Rua tem agora 75 anos. Ele ainda toca com a mesma paixão que o tornou um fenômeno global. Mas aqueles que conhecem sua história entendem o peso de cada nota. Cada concerto é uma vitória sobre a doença que um dia ameaçou silenciá-lo. No entanto, há uma coisa que André não compartilhou publicamente. Uma decisão que pode mudar tudo.
Em uma conversa privada recente ouvida por alguém próximo à equipe, André e Pierre discutiram a possibilidade de uma última turnê mundial, a maior que já tentaram. Nenhuma data foi anunciada. Nenhum detalhe foi divulgado, mas se acontecer, colocará à prova tudo o que eles construíram. A música, a resistência, o vínculo entre pai e filho. E pela primeira vez desde seu retorno, a questão não é se André consegue, mas se ele deveria.